Olá pessoal, vamos a mais essa questão sobre magnetismo. Vemos abaixo 5 situações em que uma partícula carregada encontra-se passando pela origem de um sistema de referência com velocidade v, apontando na direção de um dos eixos coordenados. O campo magnético B na posição da partícula também aponta na direção de um dos eixos coordenados. Desenhe em cada caso a direção e o sentido da força magnética que atua na partícula nesta posição. Bem, então nós temos a visão em cada um dos 5 casos, nós temos a visão do vetor velocidade, o vetor campo magnético e a carga da partícula. Tá certo? Nós podemos ver que a primeira partícula é negativa, a segunda partícula é positiva, a terceira positiva, a quarta negativa e a quinta negativa também. Ok? Então, vamos fazer uma breve revisão sobre como os vetores V e B se comportam para gerar o vetor força magnética para uma carga especificamente positiva, tá certo? Para isso nós vamos recorrer a esse pequeno diagrama aqui. E nesse diagrama nós vemos a velocidade apontando numa certa direção, o campo magnético numa outra direção e um sentido de percurso no plano gerado por esses dois vetores. Do V para o campo B, vemos que a mão direita o avanço rotativo dos 4 dedos faz com que o polegar esteja apontado para o sentido da força magnética para uma carga positiva. Dito isso, o que nós vamos fazer agora é analisar para onde apontaria a força magnética caso cada uma dessas cargas fosse positiva, utilizando a regra da mão direita. Ok? Então, no primeiro caso, nós vemos que, utilizando a regra da mão direita de V para B, ou seja, fazendo este caminho daqui, certo? Nós vamos ver que a regra da mão direita apontaria nessa direção para a força magnética. Já no sentido de V para B aqui, a regra da mão direita apontaria nesta direção para cima. No terceiro exemplo, no terceiro exercício, a regra da mão direita já é mais um pouco complicada de fazer, talvez é característico nesses problemas que em algumas situações a aplicação da regra da mão direita leve a algum tipo de contorcionismo, mas a gente vê que a força magnética para uma carga positiva, que é o caso nesse exemplo, seria na direção do X negativo, né? Já no quarto exemplo, nós teríamos a força magnética apontando para Z positivo, caso fosse uma carga positiva, certo? E agora, no último, nós temos de V para B, ou seja, fazendo este percurso de menor ângulo, nós vamos ver que uma carga positiva teria uma força magnética nessa direção. Agora, vamos confirmar as respostas na cor azul, utilizando o fato de que sabemos que a carga às vezes é negativa e às vezes é positiva. Então vejamos, no primeiro exemplo, a força magnética se dará nesse sentido, porque estamos multiplicando o vetor branco por um valor negativo de carga que inverte seu sentido. No segundo exercício, é esse mesmo o sentido da força magnética, ou seja, a força magnética será no próprio sentido ditado pela regra da mão direita. O terceiro, temos uma carga positiva, então também confirmará o sentido da regra da mão direita para a força sobre essa carga. O quarto exemplo, a carga é negativa, então
nós teremos que a força magnética se dará no sentido oposto ao sentido ditado pela regra da mão direita. E no quinto exemplo, como a carga é negativa, nós teremos que a força magnética será em Y negativo, terminando assim os 5 exemplos, os 5 casos pedidos, o que soluciona o problema. Ok? Um abraço a todos.